todas as informações referentes ao procedimento. O catéter, basicamente, não sei se vocês estão conseguindo ver bem esse vídeo, é um catéter que consiste dos cristais muito semelhantes, dispostos de uma forma muito semelhante ao de um eco transesofágico, que é o que vocês já estão acostumados. Entretanto, na manopla desse catéter, a gente tem a possibilidade de fazer deflexões nele em 4 sentidos diferentes, tanto esquerda-direita, quanto deflexão anterior e posterior em relação ao feixe de ultrassom. Sempre essa deflexão anterior ou posterior, a gente está usando o feixe de ultrassom como referência. Tá? Com isso, a gente pode manobrar o catéter através dessa manopla durante todo o procedimento. Uma vez que o catéter ele entra no coração pela veia cava inferior, vindo das femorais, ele vai começar a fazer imagens de diferentes câmaras cardíacas. Aqui, num primeiro momento, a gente vê, por exemplo, nessa posição padrão, que a gente chama até de home view, de tão importante que é para a gente, quando ele acaba de adentrar a cava inferior, eu consigo ver o átrio direito, geralmente aqui é uma valvuleta de Eustáquio, o istmo cavo tricuspídeo, a válvula tricúspide, o ventrículo direito e aqui a região da aorta, geralmente a cúspide não coronariana, esquerda e direita. Geralmente nessa união da cúspide não coronariana direita e da válvula tricúspide, fica o feixe de His. Então a gente pode usar isso como uma série de referenciais para poder navegar o procedimento e usar o procedimento a nosso favor, usando. Charles, um segundo que a gente não está ouvindo a tua voz. Espera um segundo Maravilha. só. Acho que eu consegui Espera um sair do segundo mudo aqui. só. Acho que eu consegui sair do mudo aqui. Ok. Você estava no home view, tá? Isso. A partir daí, a manipulação do catéter vai ser basicamente para poder obter diferentes imagens do coração. Aqui no caso, eu consigo, com um torque horário, visualizar melhor a válvula aórtica, a união dessa válvula com e o trato de saída do ventrículo esquerdo. Tá? Com um pouco mais de torque horário, eu consigo visualizar aí sim essa imagem que é muito comum para a gente, que é o septo interatrial, para fins de punção transeptal, o septo interatrial, o átrio esquerdo e as veias pulmonares. Muitas vezes você começa a ver no nível da válvula mitral e do apêndice atrial esquerdo, e com um pouco mais de torque, você consegue ver bem as veias pulmonares esquerdas. Aqui você está vendo bem. Charlie, só fazer um parênteses aí, só para fazer uma analogia. No eco transesofágico, a primeira estrutura é o átrio esquerdo. Eu queria que você mostrasse na seta que, diferente no eco intracardíaco, a primeira estrutura é o átrio direito. Isso acho que vai servir de referencial para o grupo da ecocardiografia. Sim, sem dúvida. E eu acho que essa diferença é o que faz com que a punção transeptal vista pelo eco intracardíaco tenha, às vezes, um nível de precisão tão interessante para a gente, porque como a sonda está no átrio direito, essa porção aqui está no átrio direito e o septo e o átrio esquerdo nessa sequência, quando a sonda, a agulha de transeptal cai nessa região do septo, eu consigo ver todas as estruturas, inclusive ver bem alinhado o eco intracardíaco, a agulha e as estruturas posteriores. Tá? Eu vou mostrar um exemplo disso um pouco mais à frente. Então, com um pouco mais de torque horário, a gente consegue ver... Epa, voltou aqui. Perdão. Com um pouco mais de torque horário, a gente consegue ver o ósseo do seio coronariano, o átrio esquerdo e o septo interatrial. E aqui eu consigo ver o ósseo das veias pulmonares esquerdas, isso sempre aplicando um pouco mais de torque horário. Uma mobilização bem simples. As veias pulmonares direitas
E se eu fletir a sonda para dentro do ventrículo direito, eu consigo ter uma imagem bem interessante do ventrículo esquerdo e verificar também a presença de derrame pericárdico ou outras estruturas de interesse. Naquela primeira imagem, na home view, por exemplo, essa região aqui que eu estou vendo, válvula tricúspide, átrio direito, ventrículo direito, eu vejo aqui, essa região é o istmo cavo tricuspídeo. Esse catéter, eu estou fazendo uma ablação de flutter atrial. O que eu consigo ver em termos de estrutura, em termos de qualidade do contato do catéter com a estrutura, é um passo à frente do que eu consigo ver pelo raio-x. Aqui, por exemplo, esse catéter está instável nessa região. Quando eu consigo estabilizar o catéter nessa região, eu consigo fazer uma aplicação muito mais eficiente, porque eu atesto pelo ecocardiograma que o catéter e a região de interesse, que é esse istmo entre a tricúspide e a válvula o ósteo da cava, eles estão em íntimo contato. Eu consigo garantir esse contato para uma ablação do flutter mais eficiente. Aqui é o grande motivo pelo qual a gente pede o eco intracardíaco, é para o momento da transeptal. Voltando àquele adendo que o Arnaldo fez, a sonda está no átrio direito. Eu estou vendo a agulha no átrio direito fazendo contato com o septo, fazendo uma tenda com o septo. Aqui vocês vão ver que tem um brilhoso, aqui um brilho, fica um pouco mais intenso nessa região. Hiperrefringente. Exatamente, você precisava desse termo, hiperecogênico, hiperrefringente, é exatamente porque eu estou aplicando energia de radiofrequência na ponta da agulha para poder passar para o átrio esquerdo. Para não fazer muita força, eu aplico energia de radiofrequência para passar. Então o nível de detalhe daquilo que a gente observa é impressionante. Tá? Para a função transeptal, é o grande modelo, eu uso o eco intracardíaco para fazer essa função transeptal. Entretanto, hoje, eu consigo guiar todo o procedimento dessa forma. Esse catéter está no átrio direito, vendo uma guia subir para a cava superior. Eu estou para fazer a transeptal, eu avanço a guia para a cava superior. Tá? Com esse catéter na cava superior, esse guia flexível na cava superior, eu avanço uma bainha, injeto soro e desço a agulha para fazer a punção transeptal. Confirmo a punção transeptal e passo para o átrio esquerdo. Esse procedimento feito sem nenhum raio-x. Eu consigo fazer essa passagem da bainha para o átrio esquerdo. E aí eu vou fazer a segunda subida, isso é uma típica ablação de fibrilação atrial, passei a segunda bainha, venho descendo progressivamente pelo septo e encontrei o septo nessa posição. Vou fazer a punção transeptal, confirmo com soro, injetando salina, e passo para o átrio esquerdo. Eu consegui fazer 2 transeptais, cheguei no coração, fiz 2 transeptais e não precisei fazer ultrassom. Antigamente, como é que isso seria feito? Eu desço com a agulha, vejo cair e acredito que estou na fossa oval. Eu acho que isso acrescenta muito mais precisão a um procedimento que realmente pode estar relacionado a complicações, como a punção transeptal. Eu não dependo de tecnologias de baixa resolução, como é o caso do raio-x. Inclusive aqui, essa é a sonda de ecocardiograma intracardíaco, que está lá posicionada no átrio direito, para poder guiar essa punção transeptal. Hoje a gente faz isso sem o ultrassom. Um outro exemplo, a gente consegue ver essa mesma estratégia, guia, com o intracardíaco eu vejo avançar para a cava superior, aqui é o apêndice atrial direito, aqui atrás, avanço a bainha sobre a guia, confirmo com salina, que eu estou dentro da cava superior, e venho descendo com a agulha. Desci com a agulha, encaixei na fossa oval, vou fazer a punção transeptal, consigo fazer essa punção. A vantagem da punção transeptal guiada pelo intracardíaco é porque todas as estruturas estão usando a mesma, estão sempre alinhadas. Eu consigo ver se a punção está posterior ou se está anterior, baseado em que estrutura eu estou vendo ao fundo. Se eu estou vendo as veias pulmonares, eu estou bem uma punção posterior. Se eu estou vendo o apêndice, é uma punção anteriorizada no septo. Da mesma forma, segunda punção transeptal, e acontece da mesma forma o procedimento. Entretanto, ecocardiograma intracardíaco não é apenas punção transeptal. Antigamente, pelo menos, poderia se imaginar que você faz a punção transeptal e o resto você faz de outra forma. Hoje, ele é a base da forma como a gente entende a ablação. Num caso desse, por exemplo, você vê que é um septo extremamente aneurismático.
Qual é a possibilidade de puncionar essa região, o septo interatrial, e evitando uma punção da região posterior do átrio esquerdo? Será que o raio-x vai me ajudar a ter essa percepção? Provavelmente não. Quando eu vejo esse tipo de septo, eu sei exatamente que o eco intracardíaco vai fazer toda a diferença para a minha punção, porque com esse tipo de septo elástico, eu vou ter que avançar com muito cuidado para evitar um dano às estruturas posteriores do átrio esquerdo. Entretanto, não é apenas a punção transeptal que vai me ajudar. Quando eu coloco a sonda dentro do átrio direito, do ventrículo direito, perdão, e faço um torque adequado, eu consigo ter uma visão do átrio esquerdo muito curiosa. Eu estou vendo a parede anterior do átrio esquerdo, estou vendo a válvula aórtica numa seção transversa, muitas vezes eu consigo ver a coronária esquerda passando aqui nessa região, e eu consigo ver o átrio esquerdo de uma maneira muito curiosa. Esse catéter está na região do apêndice atrial esquerdo. Esse catéter está dentro do apêndice atrial esquerdo, e essa posterior é a veia pulmonar superior esquerda. E essa região é o ridge das veias, ou a prega cumarínica. Então eu consigo ter uma visão se o meu catéter está tendo contato com a prega cumarínica durante a ablação por catéter. E certificar que se o meu catéter está no apêndice ou na veia superior esquerda, que muitas vezes durante o mapeamento é difícil de diferenciar uma coisa da outra. Aqui eu tenho certeza dessa estrutura. Num outro exemplo, a gente consegue ver o que hoje é o nosso padrão durante a ablação. Você vê que a sonda, nesse momento, ela está no átrio direito. Eu estou vendo aqui o septo interatrial dessa paciente e o átrio esquerdo. Se eu consigo imagens com boa qualidade do átrio direito para fazer uma ablação no átrio esquerdo, por que eu não posso passar essa sonda para o átrio esquerdo e verificar a qualidade dessa ablação vendo bem de perto? É isso que a gente faz hoje em dia. Através da própria punção transeptal, a gente passa a sonda para o átrio esquerdo. Você vê o momento em que a sonda está no átrio direito, eu consigo entrar pela punção transeptal e entrar no átrio esquerdo, fazer imagens diretamente do átrio esquerdo. Com isso, é como se eu tivesse trocado de uma imagem convencional para uma imagem HD da ablação em si. Porque eu consigo verificar, por exemplo, o meu catéter chegando dentro do átrio esquerdo através da bainha e abrindo na bainha, isso com a sonda dentro do átrio esquerdo. Você repara que não tem o septo interatrial no meio aqui para atrapalhar. Eu estou vendo exatamente o catéter e o contato que ele está fazendo com o tecido que eu vou fazer a ablação na sequência. Com a sonda dentro do átrio esquerdo, eu consigo ter uma imagem de uma qualidade muito superior. Eu estou vendo aqui a veia superior esquerda, eu estou com um catéter dentro da superior esquerda, e o outro catéter está fazendo a ablação exatamente na borda da veia superior esquerda. Eu não preciso confiar em outros métodos para saber que eu estou na veia superior, eu estou exatamente no ósteo e eu não estou dentro da veia. Eu estou exatamente na porção da prega cumarínica e eu também não estou no apêndice atrial esquerdo, que é essa porção para o lado de cá da prega. Tá? Então, o nível de informação e a qualidade de informação que o eco intracardíaco é capaz de oferecer hoje foi realmente a um passo além. Uma outra utilidade, por exemplo, eu vejo o apêndice atrial esquerdo com uma proximidade que com o eco intracardíaco não era comum. Tanto que o procedimento de oclusão do apêndice atrial esquerdo, a tendência no mundo todo que procedimentos com oclusão do apêndice atrial esquerdo sejam feitos com a sonda de ecocardiograma intracardíaco dentro do átrio esquerdo. A qualidade da informação que é capaz de passar é muito superior. Eu acho que essa imagem não elimina a necessidade do ecocardiograma transesofágico durante o procedimento, entretanto, acrescenta um nível de informação e uma independência para o operador que são bem interessantes. Você consegue ver bem claramente aqui a circunflexa aqui bem próximo e definir aqui a landing zone da prótese, o que você vai definir em relação ao apêndice atrial esquerdo. Essa é uma imagem também muito interessante, você vê no mesmo plano a válvula mitral, a circunflexa e o apêndice atrial esquerdo. Então, com isso eu consigo definir com muita qualidade estruturas que de outra forma eu veria um pouco mais à distância.
Esse é um caso que eu fiz uma ablação de taquicardia ventricular no paciente isquêmico. Eu precisava fazer um mapeamento adequado do ventrículo esquerdo. O ecocardiograma intracardíaco passou para o átrio esquerdo e eu estou vendo um catéter multipolar passar por uma válvula protética mitral para poder fazer o mapeamento. Então eu consigo, é como se eu tivesse uma visão estratégica. Eu consigo ver se esse catéter está fazendo um contato adequado com as paredes do ventrículo esquerdo, consigo saber se esse catéter está com a curva adequada para poder fazer essa mobilização, tá? Isso, durante um procedimento, faz uma diferença absurda, porque não ter a certeza se eu tenho contato com a estrutura é tudo que faz a diferença entre uma ablação dar certo ou uma ablação dar errado. Outras coisas que o ecocardiograma intracardíaco é capaz de mostrar, que nenhum outro método é capaz, a não ser o transesofágico durante o procedimento todo, seria, por exemplo, eu estou prestes a fazer uma punção transeptal e eu flagro que tem um trombo na agulha. Se eu fizer, eu efetivar essa punção transeptal, existe um risco que não é pequeno desse trombo embolizar. Então, vendo essa punção transeptal através desse perfil, eu consigo definir, opa, para um pouco, tiro o conjunto, tento aspirar esse trombo, espero o TCA, a anticoagulação do paciente com heparina chegar a níveis mais adequados e aí eu posso fazer essa punção transeptal com mais segurança. Isso é uma informação que o raio-x ou o mapeamento eletroanatômico definitivamente não vai me dar. Aqui, um caso, um dos catéteres que a gente usa, ele vem pela jugular. É um catéter que a gente colocou e por algum motivo o paciente fez um trombo na ponta desse catéter. Eu estava prestes a fazer essa punção transeptal e eu defini, olha, não dá, eu acho que existe um risco de embolizar isso se eu, por acaso, entrar no ato esquerdo por um forame oval. Então eu falei, olha, já que eu estou com eco, já que eu estou com uma bainha aqui, por que eu não tento aspirar? Com a própria bainha eu tentei chegar no trombo, em determinado momento conseguir capturar esse trombo e aspirar esse trombo para dentro da bainha. Esse tipo de informação nenhum outro método me ofereceria. Então, um trombo que se forma e com a própria bainha do procedimento eu consigo aspirar esse trombo guiado pelo ecocardiograma intracardíaco. Eu acho que são imagens como essa que definem a importância do que o método tem para a gente. Quando você aspira o trombo, elimina aquele problema, claro, tem que otimizar o TCA, a anticoagulação desse paciente, mas você já eliminou grande parte do problema. Não apenas para ablação, mas outros métodos podem se beneficiar do ecocardiograma intracardíaco. Esse é um caso de fechamento de um forame oval patente, que foi guiado pelo eco intracardíaco. Claro que isso vai variar de operador para operador e a técnica pode variar o que ele vai precisar do método. Se o ecocardiograma intracardíaco vai trazer todas as informações que o transesofágico traria, entretanto, é uma possibilidade, o método tem essa disponibilidade de oferecer essa possibilidade também. Tá? E a partir de então, com a sonda dentro do ventrículo direito, com as imagens, com a qualidade de imagens que eu tenho, eu consigo verificar um músculo papilar e nesse caso em que era uma ablação de uma extrasístole relacionada ao músculo papilar, eu consigo ver detalhes dessa estrutura que nenhum outro método me daria. Além disso, ao verificar se você tem algum tipo de derrame pericárdico, esse é o grande fator de segurança para o uso do eco intracardíaco. Eu consigo me mobilizar e drenar um derrame pericárdico muito antes que ele se transforme num tamponamento cardíaco, se houver essa questão. Se ao final do procedimento eu tiver uma silhueta normal e ausência de líquido pericárdico, eu vou com muito mais tranquilidade para casa sabendo que esse procedimento teve sucesso e não teve nenhuma complicação. Deixa eu mostrar novamente essa imagem aqui, eu acho que ela travou um pouquinho. Esse é um exemplo de ecocardiograma, está posicionado dentro do ventrículo direito e eu estou vendo um derrame pericárdico. Aqui eu tenho que observar. Se isso for ao início do procedimento, eu preciso ter essa imagem como referência. Se isso formou agudamente, eu já preciso me mobilizar com vistas a drenar esse derrame pericárdico, se isso se tornar, se o paciente vier aumentar esse volume ou se tiver repercussão hemodinâmica nesse sentido.
Então, resumindo, o ecocardiograma intracardíaco ele permite a visualização detalhada de todas as cavidades do coração. Ele facilita a identificação precoce das complicações e procedimentos invasivos. Eu acho que se fosse apenas por esse motivo, já seria motivo suficiente para poder usar. Entretanto, ultimamente, com o avanço do uso das técnicas de posicionamento do catéter, ele proporciona uma alta precisão na realização do procedimento em si, tanto pela melhora da qualidade da punção transeptal que você faz, independentemente do procedimento que você vai realizar, mas também porque eu consigo verificar detalhes que me permitem ter um nível de qualidade superior, chegando ao ponto de eliminar o uso da radioscopia e da exposição à radiação. Hoje, um procedimento de ablação, mesmo de fibrilação atrial, de uma taquicardia supraventricular, extrasístoles, no nosso serviço ele é realizado totalmente sem capote de chumbo, um piso no raio-x, em nenhum momento, com total segurança, sem abrir mão de nenhum passo desse procedimento. Obrigado, Arnaldo. Charles, excelente, Charles, muito bom. Eu espero que a garotada aí tenha tido contato com o intracardíaco. Eu queria dizer para vocês que o Eduardo Saad foi um dos pioneiros no mundo, junto com o Natali, né, Charles, a fazer o uso do intracardíaco, especialmente para as ablações de fibrilação. Eu vou mostrar rapidinho. E, Charles, quando o Eduardo voltou para o Brasil, nós ajudamos a ele a implementar lá no Procardíaco o intracardíaco. Eu acho que foi um dos primeiros serviços no Brasil a ter intracardíaco. A gente comprou um aparelho da Siemens, que era o único aparelho que fazia, especialmente para fazer os intracardíacos, né? Então, eu vou mostrar rapidinho alguma coisa de intracardíaco. O Charles já mostrou quase tudo, tá? A sonda tem vários fabricantes. Depois, se quem quiser perguntar alguma coisa para o Charles, de custo, essas coisas, pode. Antigamente, eu sei que era resterilizado, tinham firmas próprias para isso, mas aqui estão algumas ilustrações. Se reparem nas ilustrações a posição das sondas e, em cima, o que a gente vê no ecocardiograma, sempre lembrando que a primeira estrutura é o átrio direito. Dependendo da angulação, a gente tem as visões que o Charles já mostrou, das veias pulmonares. Você compartilhou a tela, Arnaldo? Você não está vendo, não? Vocês não estão vendo, não? Eu acho que não estou vendo, não. Mostrei para ele. Desculpa, espera aí. Compartilhar a tela. Agora foi? Foi? Agora foi. Espera aí, mas eu também estou enrolando. Mas vocês estão vendo pequenininho ou estão vendo grande? Agora foi, desculpa. Então, aqui estão os tipos de sonda. Aqui, agora está vendo aí, Charles? Perfeito. Tá. Então, embaixo tem as ilustrações, né, partindo sempre do átrio direito, lembrando que a primeira estrutura que a gente vê aqui em cima é o átrio direito, ao contrário do transesofágico, e a gente vê a visualização do átrio esquerdo, da aorta, e o Charles falou uma coisa muito interessante, que é a entrada dela no átrio esquerdo, né? Aqui, ainda no átrio direito, os diversos cortes que a gente observa, o Charles já mostrou a maioria deles. Aqui, entrando no ventrículo direito, a gente vê bem o ventrículo esquerdo, vê a válvula mitral ali na figura C muito bem, o folheto anterior e posterior. A gente, ainda depois de passar a tricúspide, apontando para os vasos da base, a gente vê a aorta, o átrio esquerdo, vê a artéria pulmonar na figura C se bifurcando. O apêndice atrial ele já mostrou. Aqui, então, a importância de você poder identificar coágulos, de você usar, como na figura C, como o Charles mostrou, guiando o fechamento percutâneo de CIA e de forame oval. Aqui está um exemplo de um forame oval patente e sendo fechado. Implante de prótese aórtica guiada pelo DITAV, guiada pelo intracardíaco. E aqui o resumo do que se pode fazer guiado pelo eco intracardíaco. Vocês estão vendo ali nas ilustrações em cima, vocês estão vendo fechamento percutâneo de CIA, depois vocês estão vendo na figura, seria a figura C, implante de TAV,
Na figura D, a gente está vendo fechamento de líquido periprotético aórtico. Na figura que seria D embaixo, a gente vê implante de prótese tricúspide. Na figura que seria a E, a gente vê implante de prótese pulmonar. Na penúltima figura embaixo, a gente vê mitraclip. E na última direita, a gente vê o fechamento de apêndice lateral esquerdo. Então, a gama de auxílio do intracardíaco, sem precisar entubar o doente, em geral, só com anestesia local, essa é um mecanismo que o intracardíaco pode fazer a diferença. Tá bom, Charles, obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, aí tem um minutinho para fazer uma pergunta para o Charles. O mais importante, Arnaldo, que a gente, na maioria das vezes, não é necessário fazer nenhuma intervenção ou uso ou manter o paciente com eco intracardíaco, eco transesofágico durante todo o procedimento, mas a gente tem por norma ainda usar o transesofágico para poder checar a presença de trombos dentro do apêndice quando a gente vai fazer uma ablação de fibrilação atrial, tá? Existem posições em que você pode usar o eco intracardíaco para poder certificar que você não tem trombo. Entretanto, eu ainda acho que o padrão ouro para um procedimento, para pré-procedimento, para a gente poder certificar que não tem trombo no apêndice, continua sendo o eco transesofágico. Obrigado, Charles. Linda apresentação. Parabéns. Eu vou chamar agora a doutora Elisa, né? A doutora Elisa trabalha lá com a gente há muitos anos. Ela é doutora e mestre em cardiologia pela UFRJ e ela é cardiografista do Hospital Procardíaco, do Hospital Antônio Pedro e da Rede DASA. Elisa, você pode compartilhar a tua tela? Já estou compartilhando aqui, Arnaldo. Ok. Então, vamos lá. Pode começar? Posso começar? Pode sim. Estamos vendo. Pode sim. Tá. Boa noite a todos. Tá um prazer estar aqui novamente. O Arnaldo pediu para a gente trazer um caso interessante, tá? Esse caso é lá do Hospital Antônio Pedro. Então, qual é o diagnóstico? É um paciente de 57 anos que procurou a emergência com febre e alteração do comportamento com início há 3 meses. Tinha um hemograma com 15 mil leucócitos, o PCR era elevado e solicitaram o eco para esse paciente. Deixa eu só passar aqui. Então, o eco transtorácico eu não tenho, tá? Porque não guardamos, mas eu já tenho eco transesofágico. No eco transtorácico tinha uma suspeita de uma imagem oscilante na mitral, tá? A princípio no folheto posterior, gerando uma insuficiência mitral. Então, nós partimos para o eco transesofágico, vocês observam o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, VD, ele tem uma rede de Chiari, e aqui os senhores observam, como nós estamos no 4 câmeras, o que vocês podem observar? O posterior, o P2 com A2, e vocês já observem uma estrutura, né, oscilante no segmento P2, tá? Do folheto posterior. Nesse mesmo corte, colocando agora o color, né, os senhores observem que esse paciente tem uma insuficiência mitral, a gente vai discutir um pouquinho à frente a gravidade dela. Esse é um outro corte em que é bicomissural, que a gente chama, onde os senhores vão ver o P3, o A2 e o P1. E aqui vocês já observem que o segmento A2, e parece que tem também um pouquinho no P3, mas o A2 já está acometido. Então, já temos no folheto posterior e no folheto anterior essa imagem. Esse é um outro corte, que agora os senhores observam que realmente o A2 também tem bastante essa imagem, né, que a gente vai ver mais à frente que isso é compatível com endocardite, o paciente tem febre, PCR aumentado com leucocitose. Nesse outro corte, é um 120 graus, onde vocês observem a aorta, né, 133 graus, e nesse corte a gente vê A2 e P2. E vocês podem observar que tem estrutura aqui no A2, né, móvel e também céssio também. Aqui é um 3D, né, mostrando aqui, né, acometimento do folheto posterior.
Aqui é um corte onde os senhores estão vendo a partir da face atrial, né? Aqui é a válvula aórtica, o apêndice atrial esquerdo, e vocês veem imagens com mobilidade aqui, ó, no segmento aqui, ó, próximo aqui do P2, ok? Que aqui é o folheto anterior e aqui é o folheto posterior. Mas se olhar com calma também, tem no folheto anterior também. Então, em relação a essa insuficiência mitral, a gente vai falar um pouquinho, deixa eu só fazer ela rodar. Não sei porque que ela parou. Mas o que acontece? Deixa eu voltar aqui. Só voltar. Então, os senhores observam uma insuficiência mitral. Esse jato, a gente teve uma certa dificuldade em avaliação dele. Então, nós fomos utilizar a veia pulmonar, que não deu para fazer PIS, essas coisas nesse caso. Os senhores observem aqui uma seta mostrando que após o QRS, a primeira onda é a onda S, sistólica. Às vezes ela se divide em S1 e S2 e uma onda diastólica. Os senhores observem que ele tem uma forma do blunted, ok. O que é isso? A onda sistólica ela está aplanada. Quando a gente vê essa imagem em uma das veias pulmonares, que nesse paciente foi muito difícil eu conseguir as 4 veias pulmonares dele. Eu só consegui de 2, mas o Doppler espectral não ficou bom o suficiente, só nesse que ficou. Então, nesse caso, quando a gente vê uma imagem dessa, sugere que essa regurgitação seja moderada. Aqui é outra imagem, né, do 130 graus, onde os senhores observem a 2 aqui e o P2, né, o jato regurgitante, que ele vai mais posterior, que a gente vai ver um pouquinho à frente, tá? Essa é uma outra imagem da regurgitação. Aqui é um 3D mostrando esse jato. Aqui é uma imagem mostrando aqui que o jato é bem aqui nessa localidade aqui da localização do P2, do A2, né, e vindo mais posterior. Então, eu vou só relembrar essa revisão que até em outra reunião a Regina mostrou esse artigo, que é bem interessante das veias pulmonares, que ajudam muito na avaliação da gravidade da insuficiência mitral. Qual é a melhor as veias pulmonares para serem adquiridas no ecotransesofágico? São as veias pulmonares superiores e a inferior, esquerda. Por quê? Porque elas são mais adequadas por causa do alinhamento do jato. Quando a gente faz o eco transtorácico, a gente vê a veia pulmonar inferior direita, né, que é a mais simples, mas a gente só consegue pegar uma. No transesofágico, a gente consegue pegar um número, as quatro veias pulmonares. A gente pode usar o 120 graus, rodar anti-horário e veias pulmonares superiores esquerda, superior e inferior esquerda, e no corte 45 graus, se você virar horário, girar horário, vocês vão ver as pulmonares direitas, superior e inferior. Então, aqui, eles mostram primeiro o que é um fluxo normal da veia pulmonar, onde você tem a onda S, costuma ter S1, S2 e a onda diastólica. A onda sistólica, ela costuma ser maior do que a onda diastólica. Quando a gente observa esse padrão, que foi a do paciente, ele mostra o blunted. O blunted é o aplanamento. É sinal que existe uma lesão mitral, né, uma insuficiência mitral, que está gerando uma alteração ali dentro do átrio esquerdo que se propaga para dentro da veia pulmonar. Ela sugere que a insuficiência mitral seja moderada. Quando você tem insuficiência mitral crônica grave, ela pode ter esse padrão. Por quê? Porque ali deu tempo que a complacência do átrio esquerdo consegue receber aquele fluxo de sangue e, por isso, você pode ter o padrão blunted, mesmo numa insuficiência mitral crônica, grave, mas crônica. Na insuficiência mitral aguda, isso não ocorre. Por quê? Porque a complacência do átrio é muito ruim. Então, você vai ter o quê? Você vai ter o fluxo de baixo, que é o fluxo reverso sistólico, aonde os senhores observam o fluxo reverso totalmente, né, o sistólico totalmente reverso, com a onda de diastólica. Isso é muito específico em quem tem insuficiência mitral, que ela seja importante. O grande problema da insuficiência mitral é que, às vezes, o jato ele é excêntrico. Quando o jato é excêntrico, ele pode ir mais para uma veia pulmonar do que para outra. E, para aumentar a especificidade, o importante é que você tenha pelo menos 2 veias pulmonares.
se você tiver o fluxo reverso, isso aumenta a especificidade realmente aquela ser grave, principalmente quando você tem S1 e S2 reversas, às vezes você só tem a S2 reverso, a S1 ainda está ali presente. Ou quando você também, isso para a insuficiência mitral grave. Agora, se você não tiver fluxo reverso sistólico, a insuficiência mitral não é grave? Não, isso não significa isso, tá bom? Ele tem uma especificidade alta, mas a sensibilidade dele é baixa. Então, o melhor é sempre pegar mais veias pulmonares possíveis, que você puder, deixar o jato bem alinhado, né? Colocar o cursor, né, dentro da pulmonar, 1 centímetro, que eles falam, ver mais a pulmonar superiores, né, e a inferior esquerda, porque são melhores de alinhar, e ver o fluxo. Se virem o fluxo blunted, fala a favor de insuficiência mitral moderada. Se vê o fluxo reverso sistólico, mais com outros mais, né, PISA, né, as outras informações, isso vai dar maior probabilidade do que realmente aquela insuficiência mitral seja grave. Como nesse caso, eu só consegui pegar em uma veia pulmonar, então, a gente colocou ela como insuficiência mitral moderada. Elisa, só fazer um parêntese aqui, volta lá. Esse padrão... Volta. Aí. Isso. Esse padrão do blunted, ele não é específico de insuficiência mitral, tá? Ele pode acontecer nas condições de elevação da pressão do ato esquerdo e pode acontecer também nos indivíduos jovens, e que os indivíduos jovens têm um excelente relaxamento ventricular esquerdo. Então, eles têm uma sucção na hora da diástole e gera uma onda diastólica muito maior que a sistólica. Então, a gente pode ver em atletas, pode ver em jovens e pode ver na condição de pressão de ato esquerdo muito elevada. Só isso. E só mais uma coisa, Elisa. O que você falou da veia pulmonar, às vezes, quando você vai botar o catéter de Swan-Ganz, você pode não ter onda V numa veia, numa artéria pulmonar, se o jato, se você, por exemplo, botar para a artéria pulmonar direita, o Swan-Ganz, e o jato tiver se direcionado para as veias esquerdas, pode não haver transmissão da onda V para a pulmonar. Por isso que você tem que, às vezes, ter isso na cabeça, tá bom? Não, perfeito, Arnaldo. Só voltar aqui, não, realmente, né, isso foi perfeita a colocação, Arnaldo. E é muito interessante, como eles não são realmente específicos, né, essas alterações para a insuficiência mitral, por exemplo, paciente que tem, já que o Charles, né, falou, né, da parte, né, da arritmia, quem tem dissociação AV pode ter fluxo reverso sistólico e ele é intermitente, e o paciente não apresentar insuficiência mitral. Então, eles não são específicos, né, de regurgitação mitral. O paciente com FA pode ter systolic blunted, o paciente com aumento da pressão arterial esquerda também pode ter. Eles não são específicos, mas quando você tem a insuficiência mitral, né, junto, isso, ele pode dar maiores informações. Mas é muito importante, a excentricidade do jato pode atrapalhar, sim, a análise correta dos fluxos na veia pulmonar. Então, continuando, né, esse paciente, então, é uma endocardite, né, de válvula mitral. Aqui eu só agora mostrar, né, esse paciente também tinha uma bolsa atrial, né, um septopalt, que esse paciente tinha, né, aqui deu para configurar, né, a veia cava superior, a veia cava inferior, a aorta, aqui o septopalt, né, e aqui o forame oval. Então, esse paciente, o diagnóstico foi de endocardite, né, aquela imagem ecogênica com mobilidade, o diagnóstico foi de endocardite e o que cresceu foi Streptococcus viridans, eu não tinha aqui, mas a TC, ela era cheia de embolias, tá? Tinha embolia cerebral, né, imagens, né, no cérebro, difusamente, por isso que ele tinha alterações de comportamento. Esse paciente foi para a cirurgia, foi tentado vegetectomia, mas não foi a primeira ideia, mas não se conseguiu. Trocou a prótese desse paciente, trocou a válvula desse paciente, colocou-se uma prótese biológica, e aqui está o folheto posterior, com músculo papilar, e aqui o folheto anterior. Essas imagens aqui verrucosas é que são a endocardite. Aqui elas estão cessas, né? No momento que eu fiz, tinha imagem com oscilação, mas foram embolizadas. Depois de 8 meses, esse paciente retornou
a emergência com febre e prostração. Foi solicitado hemograma, hemocultura e o eco. Quando nós fizemos o eco, novamente, o eco o transtorácico não teve uma boa imagem, existia, né, uma hipótese diagnóstica alta para endocardite de novo para esse paciente, nós fomos direto para o transofágico, e aqui os senhores observem, né, uma endocardite, né, uma imagem, você observa uma massa, né, grande, também com oscilações também, né, imagens oscilantes, na prótese em posição mitral. Vamos passar aqui um 115 graus, onde os senhores observem também, olha a massa, essa massa causava estenose desse paciente, isso aqui é um 3D, mostrando o movimento. Aqui os senhores observem que tem uma turbulência, que gera uma turbulência nesse caso, gerando gradiente, tá? Tinha gradiente através da prótese. No transtorácico era maior, em torno de 9, mas aqui o paciente sedado. Aqui mostrando um 3D, né, da prótese, os senhores observem, né, que tem umas imagens, né, nos folhetos da prótese. Aqui é para mostrar que, interessante, esse paciente não tinha nenhum refluxo paraprotético, realmente a endocardite estava toda nos folhetos da prótese, causando estenose. Aqui é uma outra imagem também, né, onde vocês têm a aorta, a válvula, a prótese em posição mitral, com o apêndice atrial esquerdo. Esse paciente teve a hemocultura positiva, para endocardite novamente, iniciou-se anfotericina B, mas esse paciente evoluiu com choque séptico e veio a falecer. A mortalidade, esse paciente não quis operar, ele não aceitou operar, então foi feito tratamento clínico, mas ele infelizmente veio a falecer. Ok, Arnaldo, era só isso mesmo. Arnaldo? Oi, vocês estão me ouvindo agora, né? Agora estou te ouvindo. Antes de passar para o Flávio, eu queria compartilhar a tela aqui com vocês e mostrar uma figura. Eu ouvi uma vez, recente, eu vi um cardiografista, um cardiologista americano, dizendo que a gente tem obrigação de cobrar dos cirurgiões. Eu não sei se tem nenhum cirurgião aí, o João Jasbi, que entrar, não sei se ele entrou. A gente tem que cobrar dos cirurgiões algumas formas de tratamento. Então, eu, particularmente, eu acho que esse caso, eu não sou cirurgião, mas eu tenho vivência grande de sala cirúrgica, eu acho que era um caso bom para vegetectomia, tá? Então, eu vou mostrar aqui um slide só, não sei se vocês estão vendo aí, tá? Vocês estão vendo aí? Não, ainda não, Arnaldo. Não estão vendo? Espera aí. Não, só você. Deixa eu descompartilhar. Pronto, foi. Apareceu agora aí? Sim, apareceu. Tá, então, olha só. Por exemplo, existem classificações tem autores que dizem que 80% das endocardites mitrais dá para fazer vegetectomia. Então, quanto mais, por exemplo, essa tipo 3, que tem invasão do anel, não dá para fazer, entendeu? Mas esses que estão no bordo do folheto, e às vezes até próximo das cordoalhas, ou que estão na base do folheto, em geral dá para fazer vegetectomia. Então, esse autor propõe até uma classificação, dependendo do tipo, se você pode ou não fazer vegetectomia, tá bom? Então, se quem quiser, eu tenho aqui, esse é o artigo aqui, ó, impacto da localização da lesão na durabilidade do reparo nas endocardites infecciosas. Está no Annals of Thoracic Surgery de 2020. Então, isso é muito interessante. Então, a gente tem que cobrar, a gente tem que pedir para o cirurgião. Não sei se tem algum cirurgião aí assistindo. Alguém quer fazer algum comentário antes de passar para o próximo? Obrigada, Arnaldo. Obrigado a você, Elisa. Então, vou pedir para o Flávio apresentar. Tá? O Flávio é o nosso residente e ele está no primeiro ano já fez residência de cardiologia lá no hospital, agora está no primeiro ano da residência de ecocardiografia.
e ele vai mostrar, então, um caso bastante interessante. Depois eu vou seguir a ele e complementar as coisas que ele apresentou. Tá bom? Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo e estamos te vendo. E estamos vendo a Então, apresentação. tá ótimo. Então, vamos começar com um caso interessante que aconteceu no mês passado no nosso serviço. O caso clínico é uma paciente feminina de 71 anos, aposentada, natural do Amazonas, de Manaus, e residente no Rio de Janeiro há 60 anos. Ela relata que havia um passado de uma hipertrofia no coração, mas nunca houve uma investigação mais profunda. Ela foi encaminhada ao cardiologista para uma avaliação por piora da classe funcional. No caso, ela estava tratando uma fibrose pulmonar idiopática, em que era um acometimento familiar que acometia 3 dos 4 irmãos. Além disso, no passado dela, ela é uma paciente hipertensa, diabética, lipidêmica, ex-tabagista, teve uma história de um Covid em janeiro desse ano e uma abordagem percutânea de um aneurisma cerebral. Ela é uma paciente com uma altura de 1,62, um peso de 58 quilos, APA de 140 por 76, uma frequência cardíaca de 65, e no exame físico dela ela tinha uma agulha acessória, uma B4, e criptações bilaterais em bases. O eletro, eu peço desculpa porque foi foto da paciente, não está o mais nítido possível, mas podemos observar que tem uma importante sobrecarga do ventrículo esquerdo e também um aumento do átrio esquerdo. Então, ela foi encaminhada ao nosso laboratório de ecocardiografia. Volta ao slide do eletro, porque esse eletro é praticamente, ele é muito sugestivo de Yamaguchi, né? Ondas T muito invertidas, apiculadas, né? Em várias derivações, né? Sim, essa T profunda e invertida, né? Que o senhor chamou a atenção quando a gente viu. Pronto. Aqui, começando o exame dela, pelo subcostal já dá para notar uma importante hipertrofia, principalmente na região de médio apical do ventrículo esquerdo, a nível do papilar, uma cava normal, uma insuficiência pulmonar discreta. Aqui também podemos observar no parasternal eixo curto um ventrículo esquerdo obliterado, principalmente ali na nível apical, e o fluxo a nível da artéria pulmonar. Aqui já prosseguimos por um apical 4 câmaras, em que o exame começa de fato a elucidar o quadro, que podemos ver que realmente a partir do músculo papilar, em região medial e apical, uma importante hipertrofia, em que há uma dificuldade de fato de o fluxo preencher a cavidade, a região ápice. E nessa figura inferior direita mostramos realmente esse sinal que depois foi denominado como void, sinal void, que de fato na tradução literal é um oco ou uma abstenção, e que há 2 picos quando investigado com Doppler a nível medial do VE. Volta lá, porque ele é um fluxo bifásico, que se chama também, pode se chamar bifásico. E ele é típico de uma obstrução médio-ventricular. Tá? Você tem uma onda, mostra aí, uma onda sistólica inicial, e tem um intervalo que não tem fluxo, e vem uma segunda onda. Tá? Isso que é o void sign. Isso, e a segunda onda eles denominaram como um fluxo diastólico paradoxal, que uma das justificativas é que após o relaxamento do músculo papilar,
esse débito que é acumulado no ápice, ele é expandido para a cavidade. Vou ter uma figura da revisão de literatura que vai ficar mais evidente. Aqui uma avaliação diastólica da paciente. E no strain global longitudinal, podemos notar que, de fato, não dá para avaliar o ápice da paciente. Então, conforme a diretriz do ano passado da American College da AHA, todos os pacientes com miocardiopatia hipertrófica... Flávio, fazer um parênteses aqui, volta lá. Esse padrão também do strain é muito típico da hipertrofia, da miocardiopatia hipertrófica apical, tá? Ele é ao contrário, alguns chamam de sinal inverso do apical sparing, né? É o oposto do apical sparing da amiloidose, que a ponta tá ruim, tá? Tá certo. Então, prosseguindo, eu achei interessante trazer esse nível de recomendação que é caracterizado... Passou. Volta um slide. Isso. Aí passou. É que está lento aqui para, de fato, voltar. O nível de evidência 2A, o nível de recomendação 2A, com pacientes de miocardiopatia hipertrófica, nos quais o diagnóstico de miocardiopatia apical, aneurisma apical ou padrões atípicos de hipertrofia são inconclusivos no eco transtorácico, o uso do contraste de ultrassom intransvenoso é recomendável, particularmente se outras modalidades de imagem de ressonância cardíaca não estiverem prontamente disponíveis ou forem contraindicadas. Portanto, a paciente veio complementar o exame com o uso do contraste. Aqui, de fato, vemos essa imagem do contraste preenchendo com uma certa dificuldade a região apical. E nessas imagens inferiores conseguimos, de fato, observar que tem um aneurisma apical. E que podemos também notar que não há uma motilidade. Pode-se dizer também que é um aneurisma cinético apical. Flávio, essa figura esquerda superior é bastante interessante, porque a gente vê nela a perfusão miocárdica, tá? Vocês estão vendo as bolhas entrarem nos capilares e preencherem o miocárdio. E quando a gente dá um flash, que é um impulso mecânico de alta frequência e que destrói as bolhas, tem o washout. Ele some e ele entra em 2 a 3 ciclos cardíacos. Ele volta a preencher, mostrando uma boa perfusão miocárdica. Tá? Então, isso é uma imagem de perfusão miocárdica. Prosseguindo o estudo, aqui vamos conseguir ver melhor esse aneurisma apical, acinético, mostrando realmente que essa hipertrofia medial do VE ele acaba causando um aumento da pós-carga absoluto em que a ponta não consegue, de fato, vencer essa resistência. Isso pode ser por conta desse desequilíbrio do oferta e consumo também, porque o ventrículo precisa vencer essa resistência. Pode ser uma das causas da cinesia aneurismática. Mais uma imagem mostrando, de fato, a perfusão e a dificuldade à direita de se adentrar, o contraste adentrar a câmara apical. E aqui nós temos o artigo que, de fato, ajudou a essa revisão bibliográfica. O QR Code vai até ajudar com o link do Clinical Key a obter o artigo, que ele descreve essa fisiopatologia e tenta hipotetizar por como e por que investigar essa entidade atípica de hipertrofia. Em pacientes com portadores de cardiomiopatia hipertrófica, a presença da cinesia apical aneurismática está associada a PV, IC, trombose apical e aumento da mortalidade.
Por causa do desenvolvimento do aneurisma apical como consequência da obstrução abrupta do fluxo do VE medial, é caracterizado como Doppler signal void, que é conforme a gente havia já iniciado a explicação, que é esse abstenção de fluxo. E isso principalmente se torna importante porque muitas das vezes você pode passar desapercebido como uma hipertrófica sem um gradiente importante. Mas é pelo contrário, é porque a cinesia apical não permite esse gradiente verdadeiro. Então, esse estudo que foi feito no Hospital Monte Sinai foi um estudo retrospectivo com 39 pacientes, em que o critério de inclusão era uma cardiomiopatia hipertrófica maior que 15 milímetros, do segmento médio do VE, a nível de papilar, e com ausência de fluxo em topografia média do VE. A classificação da gravidade obtida foi o tempo de duração, quantidade de frames em que a área do VE era menor que 1 cm², na paraesternal, eixo curto, a nível medial. Foi dividido também o trabalho em 2 grupos, em que um grupo havia presença ou não da cinesia da ponta do VE. Para evitar fatores confundidores, foram excluídos pacientes com SAM, com uma obstrução da via de saída ao repouso ou valsalva, alguma valvulopatia importante, ritmo de marca-passo e uma abordagem prévia de cardiomiopatia hipertrófica, seja ablação, seja mioectomia, DAC ou uma SA permanente. Em todos os pacientes já foram realizados contraste venoso. Já era uma prática do serviço deles, desde 2000, usar contraste venoso para hipertrofias médio-apicais. Aqui, novamente, mostrando, de fato, o colo dessa obstrução a nível médio, a nível papilar, e o aneurisma de ponta. E aqui é a forma que, de fato, eles conseguiriam graduar essa gravidade dessa obstrução médio-apical, pela quantidade de frames em que permanecia com menor de 1 cm² de área. Mais uma vez aqui o sinal signal void. E também aqui é importante mostrar em que, mesmo não havendo um gradiente importante no Doppler, no ecocardiograma, quando é feito um estudo hemodinâmico invasivo, mostra que há uma diferença de 120 milímetros de mercúrio do VE para alteração de pulso. E aqui um esquema que ele propõe que seja a evolução natural da doença, em que, inicialmente, há um fluxo, porém um fluxo não tão bem envelopado, em que a área realmente é menor que 1 cm² e a velocidade é menor que 2,7 milímetros por segundo. A partir do ponto que a doença evolui, a velocidade aumenta e a hipertrofia tende a evoluir também. Quando essa hipertrofia tende a ser completa, aparece o sinal void, signal void. E com esse fluxo paradoxal diastólico, que é o relaxamento dos músculos papilares, ejetando esse volume que é aprisionado na sístole, quando os músculos papilares fecham. Muito bom, Flávio. Agora eu vou mostrar alguma coisa rapidinho para finalizar a nossa sessão. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Espera aí um segundinho. Vocês estão vendo a minha tela? Não? Ainda não. Agora estão vendo? Sim. Tá, então, o que a gente tinha falado, né, o lobster claw, também é chamado de lobster claw, que porque esse sinal parece com a pata de um caranguejo, não é isso? Então, a primeira descrição foi em 1997. Mas a mensagem principal que eu queria que eu pedi para o Flávio mostrar é que cuidado com o que parece ser hipertrofia apical, porque muitas vezes a gente está pegando um corte apical encurtado,
e, na verdade, aquela não é a verdadeira ponta. Tá? Então, está aqui a imagem de ressonância. Na verdade, é uma média ventricular com aneurisma de ponta. Né? Pode ser que não tenha sido, como ele mostrou, já tenha sido uma hipertrófica apical clássica, que foi desenvolvendo a apoptose daquele segmento apical. Tá? Esse é um caso nosso também antigo, que a gente está vendo nitidamente o aneurisma com o contraste. Tá? Então, toda hipertrófica tem umas publicações que mandam você fazer hipertrófica sempre, independente se é apical, se é médio ventricular, porque você tem condição de mensurar a espessura muito melhor. Então, essa é uma entidade que pode vir a ser cirúrgica, e hoje em dia tem cirurgia, por isso que eu queria mostrar isso para vocês. Essa é uma senhora de 67 anos, com falta de ar e classe funcional 3/4, com os sinais clássicos, padrão restritivo do enchimento, vocês estão vendo na figura inferior direita. E aqui, quem já viu minhas apresentações sabe que eu gosto de mostrar esse slide, primeiro porque tem primeiro senhor ali da esquerda, é o pai da hipertrófica, né, contemporânea, que é o Dr. Maron, né, que é Barry Maron, o filho é o Martin Maron, e que vocês estão vendo ali o Dr. Morrow, que é o indivíduo que bolou a cirurgia da miectomia. O Dr. Morrow veio a falecer teve morte súbita aos 62 anos, e à esquerda a esposa autorizou a necrópsia. Vocês estão vendo o coração do Dr. Morrow com uma miocardiopatia hipertrófica clássica, e a gente está vendo, vocês veem na figura uma seta branca, que é uma calcificação do anel mitral, que é muito frequente, ou melhor, não é incomum na miocardiopatia hipertrófica. À direita, vocês estão vendo o coração da filha do Dr. Morrow, né, com cicatrizes no septo pelo contato do sangue, e o outro filho, porque a filha dele foi submetida a um transplante. Vocês estão vendo embaixo hiperplasia intimal das coronárias, que é comum, além do desarranjo muscular, e o outro filho dele foi submetido à cirurgia que ele propôs. A cirurgia que se faz hoje chama-se Morrow estendido. Ele desce mais por dentro do septo, criando um túnel. Esse aqui é o pai, Dr. Barry Maron, e à direita o filho, o Martin Maron, com quem eu tenho algum contato. Eu já tive a oportunidade de jantar na minha casa, e eles são meus ídolos, porque eu gosto muito de estudar hipertrófica, então eles são o pai e o filho. Então, esse é um caso nosso. Nós operamos 3 doentes que tinham hipertrófica médio-ventricular com aneurisma. Tá? Esse estava, como vocês viram, em classe funcional avançada, de 3/4, e a doente, então, foi operada, foi feita uma miectomia transapical, que foi proposta primeiro pelo grupo da Mayo Clinic, tá? Que consiste na abertura da ponta do ventrículo esquerdo, né, onde tiver o aneurisma, mas essa técnica pode ser utilizada também para os indivíduos que têm hipertrófica sem aneurisma, que têm uma síndrome restritiva. Então, é aberto pela ponta, é feita a ressecção, depois é fechada a ponta com um PET de Teflon. Aqui a cirurgia, a ponta aberta, feita a ressecção e fechado, como estava na ilustração. Essa doente depois teve um empiema, alguns meses depois, foi drenada e ela ficou muito bem, está bem até hoje. E esse é um caso que nós temos 3 casos, né, feito lá pelo Alexandre Siciliano, e esse é um outro caso que eu somei, que foi feito pelo Mário Amar. Ele fez um caso e então, somado, nós temos 4 casos que poderiam ser publicados. A experiência da Mayo Clinic é de 200 e tantos casos. Então, gente, é isso. A gente está disposto aí a responder qualquer pergunta. Alguém que queira fazer algum comentário? O Arnaldo, Ângelo, Fala, fazer Ângelo. uma pergunta para ti.
qual o percentual dos pacientes que têm cardiomiopatia hipertrófica apical que tem aneurisma? Você sabe mais ou menos esse percentual dos pacientes? Olha, o Ângelo, eu falei isso uma vez com o Cronzo. Eu acho que é enorme e a gente não faz diagnóstico, entendeu? Porque a gente faz muito corte encurtado, entendeu? E a gente pensa que está pegando a ponta. Então, a única maneira de sanar essa resposta é usar o contraste, entendeu? Ou prestar atenção e fazer um apical o mais baixo possível. Mas eu acho que, Ângelo, você que está no hospital universitário, eu acho que é uma boa linha de pesquisa isso aí, entendeu? Pegar todos os pacientes que têm o diagnóstico de miocardiopatia hipertrófica inicial e ver se eles têm aneurisma apical. Às vezes, só a ressonância que consegue ver, mas a gente não precisa depender da ressonância. Perfeito. Valeu, Arnaldo. Doutor Arnaldo, nesse artigo que o senhor apresentou para a gente, que eu acabei apresentando também como revisão, a prevalência é de 8,7%. 8,7% tem das hipertróficas apicais tem aneurisma, é isso? Das hipertróficas tem aneurisma, exato. Sinceramente, eu acho que deve ser mais que essa estatística. Eu acho que se for feito um estudo específico para isso, mas tá bom. Obrigado pela informação. Alguém mais, gente? Bom, então até semana que vem, pessoal. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Charles. Obrigado, Elisa. Obrigado, Flávio. Obrigado a vocês que tiveram paciência para nos assistir. E essa sessão vai ficar gravada no YouTube, tá? É só botar meu nome completo que aparece as sessões semanais. Obrigado, boa noite a todo mundo, tá? Até semana que vem. Boa noite, obrigado, professor. Tchau, obrigado.